Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do Estado de Minas Gerais. Você que está voltando à aula, nessa fase final, é aquela coisa, você está chegando no final da festa, sabe aquela sensação que você fala, pô, eu tenho que voltar? E aí depois quando você volta, você toma gosto, você tem que o quê? Você tem que partir. Aí você ficaria igual ao tomate, tipo, eu não vou embora. Galera, vocês estão na fasezinha final, já estão na cara do gol. Hoje você está muito mais lá do que cá. E a gente do Escola Online está aqui com vocês, tá? Todo mundo está perguntando a gente se a gente vai continuar. Vamos até o final. Até o final do ano mesmo. A gente vai trabalhar 6 semanas, tá, galera? Já está na metade do volume 4, ou seja, do quarto bimestre. A gente está pensando na possibilidade de ajudar também com as avaliações diagnósticas. Mas a gente está junto. Porque se vocês começaram conosco, a gente termina com vocês. Show de bola? E galera, a temática de hoje é uma temática muito curiosa, o que a gente chama do estado do bem-estar social. Posso gastar meu inglês? Welfare State, ou seja, o estado do bem-estar. O que é isso? O que se trata? Qual que é essa ideia? Mas antes de a gente falar sobre esse estado do bem-estar, eu queria convidar vocês a conhecer o projeto. Quem não conhece o projeto Escola Online ainda, projeto que eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto que a gente utiliza várias e várias mídias digitais para estar levando a você um conteúdo de qualidade. Beleza? Você vai encontrar, por exemplo, tem o nosso contato do WhatsApp, Twitter, Facebook, tem o nosso e-mail, beleza, galera? Muita gente fica querendo informações bacanas, você que está aí ó, na cara do gol, você está pouco mais de, vamos fazer uma continha básica aí, pouco mais de 20 dias, né? Menos de 20 dias até, para você fazer a prova do Enem. Você tem muita informação bacana no nosso Instagram, aqui no nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, deixa o seu like, fortalece aí, dá uma moral, beleza? Porque a gente falou, né, junto com vocês, vamos chegar ao 100k, ao infinito e além. Você então, é o seguinte, está vendo aí uma coisa bacana que são as nossas plataformas de música, né? Você encontra podcast de qualidade, tá? Você está vendo aí que está novinho, está saindo do forno agora a nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br. Isso também é importante pra caramba pra gente poder trabalhar com essa ideia. Já vi, né, eu tenho respondido algumas pessoas aí, tem visto no YouTube a galera, professor, eu vi o Galvão de sunguinha, de elefante lá no Tinder, é verdade? Procede. Tinder, Badoo, OnlyFans, você vai encontrar, já falei, gente, para de procurar, porque na situação atual você vai achar das coisas mais bizarras. Os nossos professores estão fazendo sucesso que na Deep Web, no mundo sombrio. Mas falando sério, bora lá, vamos começar a falar sobre o estado do bem-estar. Mas antes disso, o que é normal da gente fazer? Vem comigo e roda a vinheta. Bacana, né? Bora trabalhar porque tempo é dinheiro e professor vive sem tempo. Vem aqui comigo, galera. O que é isso? O estado do bem-estar social, também denominado Welfare State, foi um modelo adotado pelas grandes economias liberais na primeira metade do século XX. A crise de 29, o desemprego, a inflação, o crescimento do movimento operário, a emergência dos regimes antiliberais e a competição entre as grandes corporações monopolistas foram alguns dos fatores que contribuíram para a emergência desse modelo. A base intelectual do estado de bem-estar é a obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicado pelo economista britânico John Maynard Keynes em 1936. Contrariando a ortodoxia liberal, Keynes afirmava que o Estado deveria intervir no domínio econômico, para garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar a política de assistência. Repara, galera, que o Keynes ele chega metendo os dois pés no peito. Deixa eu até melhorar para ficar bonitinho, tá? O Keynes ele chega o quê, moçada? Ele chega falando, não é assim. Por quê? A gente estava muito acostumado, galera, olha só, ao modelo proposto, idealizado pelo nosso querido Adam Smith, o pai da economia clássica, o pai do liberalismo econômico.
Então, a galera que vem depois, os neoliberais, vem falar muito sobre a ideia do Estado mínimo. O Keynes fala, não, o Estado tem as suas obrigações, tá? Então ele fala, olha, você tem que dar aquela ideia da política assistencialista. O Estado de Bem-Estar desenvolveu uma política voltada para o atendimento dos direitos sociais básicos, como saúde, educação e trabalho, salário, transporte e previdência social. Tanto é que se você olhar pela nossa Constituição, educação e saúde, galera, são deveres da família e do Estado, direitos de todos. O pilar desse Estado estaria na política do pleno emprego. O Estado deveria enfatizar política de geração de emprego, com o objetivo de criar vínculo social necessário para a estabilidade, a coesão social e a democracia. Repara que nós hoje vivemos uma crise econômica grave, com um número altíssimo de desempregados, quase 16 milhões, e isso é ruim, né? Porque para a economia, qual é o grande perigo econômico do desemprego? O cara que não trabalha não recebe, se ele não recebe, ele não compra, e a economia não gira. Perfeito? Então, quer dizer, a ideia de um Estado, mas os economistas atuais são defensores do neoliberalismo. Tá? Temos aqui uma imagem emblemática que está no material de vocês. Então, essa ideia era uma ideia que ganhou muita força nesse período. Vem comigo aqui. No âmbito político, o Estado do Bem-Estar representou uma resposta das economias capitalistas para criar uma sociedade menos vulnerável às crises do sistema e aos apelos do socialismo, que passaram a crescer em todo o mundo com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Seus defensores afirmavam que o Estado, que atendesse às reivindicações por direitos de cidadania da classe trabalhadora, produziria funcionários mais dispostos e empenhados. Ou seja, é aquela ideia, poxa, se o Estado faz por mim, por que não fazer por ele? O Estado do Bem-Estar seria, portanto, fruto de um pacto social entre as diferentes classes sociais e os partidos políticos, para priorizar a manutenção da democracia. No final da década de 60, o Estado do Bem-Estar começou a sofrer críticas diante da inadequação dos gastos públicos com a Previdência, causados pelo aumento do desemprego e pela recessão econômica mundial, que culminou na crise mundial do petróleo de 73. Apesar das críticas, permanece como modelo de Estado em alguns países da Europa Ocidental, em especial Dinamarca, Noruega e Suécia. Só país ruim de morar, né? Mas então a galera falava, o Estado gastava muito, tá? Inclusive a gente fala da toda a reforma previdenciária, e a gente fala muito dessa discussão, né? Será que você está me assistindo aí? Será que você vai aposentar por esse novo fator previdenciário? Mas a reforma da Previdência está muito ligada à quebra dessa obrigação do Estado. Beleza, galera? Então vejam vocês, tá? O Adam Smith falava da mão invisível, que a economia é regulada pela mão invisível. O Estado do Bem-Estar falou, não, olha, se eu te cobro, eu tenho a obrigação de fazer por você. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Estado de bem-estar social no Brasil atualmente. Temos muito a discutir aqui, mas vamos lá. O Brasil não é uma forte referência ao falar-se em políticas públicas, tomando por base a vivência empírica dos brasileiros. Entretanto, no âmbito mundial, temos políticas públicas valiosas e muito alinhadas à ideia do estado de bem-estar social. Então isso aqui, galera, esse texto é fundamental. Para alguns aí, eu sei que vocês estão me assistindo, dão toda a moral, mas para muita gente sentar no rabo e falar mal de algumas coisas. Olha aqui, ó. Uma dessas políticas que se tornou uma política de Estado sancionada pela Constituição de 88 é a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Apesar da falta de verba, da falta de profissionais e da deficiente estrutura, o SUS é um dos poucos sistemas de saúde totalmente gratuito e que se propõe a atender qualquer cidadão do mundo. Gente, você já parou para pensar que 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS? E aquele mesmo que lá atrás mete pau, eu não vou ficar na fila do SUS, eu vou ficar lá até morrer, é o mesmo que hoje vai lá e tira fotinha. Obrigado, SUS, quando vai se vacinar? Bom, para o SUS, não importa a nacionalidade, a condição socioeconômica, a moradia ou a ausência dela. Enfim, independentemente de qualquer fator, a pessoa tem direito ao atendimento de saúde por esse sistema. Essa é uma política pública brasileira que coaduna com a ideia do estado de bem-estar social, pois utiliza de recursos públicos para oferecer tratamento de saúde a todos os cidadãos que habitam no território brasileiro. Mas tem corrupção, mas galera, repara que o SUS, ele está aí, para você entender
que garante muito, referência mundial. Quanta gente estuda o SUS e olha o tamanho do Brasil para você ter um sistema que atende. Então a gente realmente fala disso, mas olha aí, ó, a galera que fica falando mal, olha o que está fazendo. O Brasil hoje, depois, e olha que tem muita gente contra, hein? Mas o Brasil tem virado referência, olha como é que a vacinação tem avançado. E olha que tem gente que ainda é contra a vacina, mas deixa quieto, não vou falar não. Mas vem aqui, galera, olha só. Outro exemplo de política pública que está embasada na ideia do bem-estar social é a política da educação brasileira. O Brasil oferece gratuitamente a educação básica e superior a qualquer cidadão brasileiro estrangeiro naturalizado com ou sem visto. A educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio deve ser garantida a todas as crianças e adolescentes, além de haver políticas públicas para jovens e adultos que pretendam concluir suas etapas. O Estado deve garantir que todas essas pessoas estejam inseridas no quadro discente de escolas públicas. No caso do ensino superior público, não há uma garantia que haja vaga para todas as pessoas que querem ingressar nele. Porque se você hoje está na educação básica, tá? E se você, por exemplo, eu quero procurar na minha cidade um caso hipotético, um caso utópico. Na minha cidade eu não estou encontrando escola para mim. Se não aparecer vaga, é obrigação, claro, gente, é uma utopia, mas é obrigação do Estado, se você não encontrar vaga na escola pública, ele tem que pagar para vocês dar na particular. Porque educação é dever do Estado. Tá? Claro que no ensino superior não é assim, mas vejam que as universidades públicas que hoje são tão combatidas, muito se condena, mas elas ainda viram referência, tá? Então não há garantia de que haja vaga para toda a população que quer entrar, mas há uma oferta de vagas totalmente gratuitas. Tanto é que as pessoas fazem vestibular, você que está me assistindo aí do terceiro ano, que vai fazer o Enem, tá? Sonhando em ingressar numa universidade pública, onde o quê? É gratuito. Podemos, portanto, perceber que é uma relação íntima entre a educação brasileira e a ideia do estado de bem-estar, ou seja, a ideia pelo que se coloca, pelo que se constrói no campo teórico, é que você pague os seus impostos e o Estado que devolva para você através de saúde, através de educação. Outra política pública que se aproxima da ideia do estado de bem-estar social é o programa Bolsa Família. O mecanismo criado em 2003 é convertido em lei em 2004. A Lei Federal de número 10.836 trouxe um sistema de transferência de renda do governo federal para as famílias de baixa renda terem acesso à alimentação e uma vida mais digna. Olha aí, ó, você está vendo aí a questão da Bolsa Família. E as pessoas falam, mas Matheus, você concorda com Bolsa? Gente, a Europa inteira faz. Tá? O que eu acho o grande problema é que é o seguinte, as pessoas, primeiro, o mau uso, a hipocrisia, o mau caratismo do brasileiro que não precisa e recebe. Veja a questão do auxílio emergencial. Muita gente que às vezes não precisa recebe, gente que precisa não consegue receber. Tá? É o caso de Bolsa Família. E aí eu falo, é claro, deveria haver uma política de maior o quê? De maior fiscalização, mas eu também falo muito da integridade do brasileiro que faz essa maldade. Perfeito? E se falar comigo, se é a favor de cotas, de políticas públicas, claro. Desde que elas tenham data para começar e data para acabar. Mas é necessário. Tá? Porque às vezes o que você tem, beleza, mas já parou para pensar que às vezes quem não tem. Então, é a ideia do que realmente está trabalhando aqui. Show? Então vejam vocês, galera. A crise internacional do capitalismo, ainda em curso, provocada pela irresponsabilidade do sistema financeiro norte-americano. A gente vai falar sobre o quê? A famosa crise de 29. Submergiu a economia internacional e, como desastre, representa o segundo grande marco da vitória histórica dos sistemas de interesse. O primeiro, a queda do Muro de Berlim, ruiu como um monumento às avessas, celebrando o fracasso da ousada tentativa de construir uma sociedade assentada sobre a solidariedade. Sem inovações institucionais, a futura nova sociedade serviu-se do abastardamento das instituições políticas predominantes nas democracias capitalistas, partidos e eleições, para, ao final, desvirtuar-se economicamente na contrafação do mercado negro e politicamente na centralização e corrupção burocráticas. Antes, na sequela da crise mundial de 29, também originada nos Estados Unidos, deu-se o início de políticas sociais mais sistemáticas e consistentes, lá e na Europa. O desastre iniciado em 2007, ao contrário, ocasionou o desmanche mundial da rede de proteção construída no último meio século. O medo do socialismo havia desaparecido.
o socialismo não se manteve como opção realista ao capitalismo. E o mundo presencia pela primeira vez, a sério, um capitalismo sem competidores. Ou seja, tá? Havia um historiador, filho de japoneses e americanos, Francis Fukuyama, que ele falava que com a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, a história ia acabar, porque o capitalismo ficava sem rivais. A gente começa a ouvir falar sobre a onda do neoliberalismo. Ou seja, o que eu estou vivendo aqui, tá, galera, repara, olha só, perdão, tá, eu estou vivendo aqui a ruína, gente, o que eles falam aqui. É um texto, às vezes você olha assim um pouco, palavras um tanto quanto complicadinhas, mas eu estou falando muito claro sobre o quê? A crise do estado do bem-estar. O capitalismo, então, reinando soberano. Vejam vocês. Gente, nesse texto é caracterizada uma análise. O que eu estou vendo aqui? Do Estado contemporâneo, do Estado sob o capitalismo, dos limites do Estado de Direito, da crise do Estado de bem-estar social, da sociedade e do Estado no século XX. O que eu estou falando, galera? Da crise do Estado do bem-estar social, ou seja, eu estou vivendo a galera, por exemplo, quando você fala, por exemplo, sobre a questão do Ronald Reagan nos Estados Unidos, tá? Quando eu falo, por exemplo, galera, da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro na Inglaterra, quando eu falo, por exemplo, moçada, do Pinochet com Milton Friedman no Chile, tá? Quando eu falo, por exemplo, galera, no Brasil, tá? Collor e Fernando Henrique Cardoso, são aqueles que de certa forma trazem a ideia do neoliberalismo. E aí o seguinte, falando, não, você deve diminuir os gastos de políticas públicas. Vejam que as pessoas falam da ideia do que? Da ruína do welfare state. Você não deve gastar dinheiro com as classes mais necessitadas. Será? Bom, tá aí depois você refletir. Show de bola? E olha essa outra questão aqui para todo mundo que às vezes só elogia o modelo neoliberal que o Estado não te cobra, mas também não te oferece. Olha aqui, ó. O chamado Estado moderno caracteriza-se por um modelo de organização social do poder político pautado na centralização, racionalização, burocratização que, por meio de leis, rege a vida em sociedade. As formas pelas quais o Estado moderno é gerido variam no tempo e no espaço. Assim, no século XX, pode-se dizer que predominaram duas formas: o Estado neoliberal, a ideia de que a gente fala muito aqui sobre a questão do Estado mínimo, o Estado que supostamente não te cobra, mas também não te oferece, e o Estado do bem-estar social, que apresentam características diferentes, no que se refere, sobretudo, à oferta de serviços públicos para os seus cidadãos. O modelo de gestão estatal neoliberal encontra-se adotado em países como Estados Unidos, o grande nome, tá? E a Inglaterra, onde o ensino superior, mesmo nas universidades públicas, não é totalmente custeado pelo Estado, enquanto que o modelo de gestão de bem-estar social permanece em alguns países como na Dinamarca, Noruega e Suécia, onde a educação universitária é totalmente gratuita. Então repara que mesmo o ensino público é aquela história, né? Tá? Vejam vocês aqui em cima a ideia de que o Estado é o seguinte, tem que se preocupar mais com o que? A sociedade ou com o mercado. E olha aqui, galera, essa reportagem aqui, ó, tá? A vida dos estudantes americanos com dívida acima dos R$500 mil. Segundo a ONG, 20% dos americanos com mais de 50 anos ainda têm de quitar dívidas contraídas para custear ensino. Mais de 43 milhões de americanos têm dívidas do tipo, como o caso de Caroline Chimery, formada e pós-graduada em duas das melhores universidades americanas. Ela imaginava que teria uma vida mais confortável que a dos seus pais, que jamais foram para a faculdade. Após completar o ensino superior, porém, ela acumulou uma dívida de $238 mil, galera. Vamos lembrar que na época essa reportagem foi feita em 2016. Olha aqui, ó. Multiplica aí, ó, o dólar a 5,5. A dívida dela hoje já está mais de 1 milhão. E hoje rala para quitar as prestações com salário de professora, aos 29 anos de idade. Eu e meu marido brigamos o tempo todo por dinheiro, pensando em como sobreviver, pagar as contas e viver como pessoas comuns em Nova York, diz elas à BBC Brasil. Então repara o seguinte, mas no Brasil eu fiz o FIES, gente, você fez o FIES é uma das formas. Você pode estar numa universidade pública sem pagar nada. FIES é para você ter financiamento numa instituição particular, mas você tem instituição pública de ensino. Então vejam, é o modelo americano, é um modelo bem feito, mas repara, o Estado também vai te cobrar, tá? Vejam vocês. Então olha aqui, gente, olha essa questão. Com base no texto do Estado moderno,
Explique por que os alunos universitários norte-americanos, a exemplo da situação publicada em Contos Endividados. O que ela deixa claro? Que não há essa preocupação com o quê? Com o Estado te oferecer igual no Brasil, igual na Noruega, na Suécia, a educação universitária 100% gratuita. Tudo bem que é uma sugestão de resposta para você construir a sua. Mas olha o que eu coloquei aqui. Ó. Como vimos no texto, diferente das universidades públicas brasileiras, que são custeadas pelo Estado, sendo assim gratuita para os estudantes, nos Estados Unidos, a maioria das universidades públicas fundada e ministrada por entidades estaduais. Além de serem pagas, cobram valores mais altos dos estudantes de outros estados americanos, ou em inglês, out of state students. É pelo fato das instituições, tanto públicas quanto particulares, serem pagas, que as famílias norte-americanas abrem poupança desde muito cedo para economizar dinheiro para a educação de seus filhos. Só que nem todo mundo às vezes tem essa poupança. E aí cai no caso da tal da Caroline T. Mary, que ela realmente tem uma dívida hoje, como a gente viu, trazendo para a nossa realidade quase 1 milhão. Porque estudou em grandes universidades, mas quem garante que ela vai ter o quê? Emprego para pagar? Pode acontecer? Pode. Mas repara que é o seguinte, é uma postura neoliberal, que não há essa preocupação. Enquanto no Brasil existe essa preocupação em alguns outros estados, como citado ali Noruega, Suécia, Finlândia, lá não há. Então essa questão do modelo neoliberal, ela realmente fala do quê? Dessa questão. Tá? Então às vezes você fala assim, poxa, o Estado, a gente fala mal das universidades públicas, fala mal do Sistema Único de Saúde, mas vejam, ele é de certa forma uma contrapartida daquilo que você paga e o Estado pode te ofertar. Show? Essa aula é bacana porque a gente faz um questionamento aqui, um levantamento crítico, mas espero que você tenha conseguido alcançar um pouco esse pensamento e espero você, galera, olha só, no nosso projeto Eu Não Erro Mais, quem estiver acompanhando aí todos os dias, aulas gratuitas, ao vivo, tá? Estamos agora com aulas também à noite, para completar a carga de estudo para você que vai fazer o Enem, logo logo. Então vem com a gente, não perca essa oportunidade. A gente se encontra daqui a pouquinho, na semana 4. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.